Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho diferente que a gente está acostumado aqui no canal, mas que eu acho que é igualmente importante. Então eu vim conversar com vocês sobre autonomia e conhecimento. O que acontece? Hoje em dia o que a gente tem é muita informação, é um fluxo gigantesco de informações que a gente tem por meio das redes sociais, da internet, e-mail. E a gente tem relativamente pouco conhecimento. Então, primeiro eu queria diferenciar o que é informação e o que é conhecimento. A informação são dados, são informações que você pega em qualquer lugar que você possa ter alcance, né? Antigamente eram só livros, hoje em dia você tem os sites, além das revistas e redes sociais. Isso é informação. O que é conhecimento? Conhecimento é quando você matura essa informação. O que significa isso? Você se apropria dessa informação de uma maneira crítica e você consegue relacionar essa informação com outras informações, com outras ideias. Eu só consigo fazer isso, ou seja, transformar a informação em conhecimento, se eu tiver conhecimento anterior sobre isso. Como é que eu consigo conhecimento anterior? Estudando. Então é muito importante em qualquer área, e é muito importante na nossa área também do artesanato, a gente estudar sobre os diversos assuntos para que você consiga se posicionar de uma forma crítica e autônoma, que essa opinião seja sua, né? Para evitar que a gente vire aí um pouco massa de manobra de outras pessoas que tenham, digamos, uma competência linguística melhor, né? Que saiba falar melhor ou que tenha um argumento mais convincente, que acabe levando você para uma opinião que eventualmente nem é a sua. Então, para que a gente tenha a própria opinião e o próprio pensamento autônomo, para que ninguém mande na gente, para que a gente consiga essa autonomia de pensamento crítico, a gente tem que estudar. Então, por exemplo, se eu quiser ter a influência do Monet, o pintor expressionista, se eu quiser ter essa influência no meu trabalho, então, como é que eu faço? Primeiro eu tenho que estudar, eu tenho que ir em livros de história da arte, eu tenho que estudar sobre ele para que eu consiga me apropriar de uma maneira legítima daquele conteúdo e consiga traduzir isso em inspiração criativa. Ou se eu vou falar sobre linguagem, né, que é a minha área, para eu falar sobre linguagem com vocês, eu vou me basear no quê? No conhecimento que eu tenho da minha formação, da minha pós-graduação e dos 19 anos aí dentro de sala de aula ensinando gramática e linguística para alunos do ensino superior. Então, quer dizer, eu tenho esse conhecimento porque eu estudei muito. Então, quando aparece alguma reportagem sobre linguagem, por exemplo, eu vou ler aquela reportagem com um olhar crítico de quem já estudou o assunto. Eu não estou dizendo que a gente tem que questionar tudo, mas eu estou dizendo que a gente tem que olhar tudo com um olhar crítico, até para que eu tenha minha própria opinião e não vá seguindo aí as opiniões que eventualmente nem são congruentes com a minha, mas que eu, por falta de conhecimento, acabo levando. Então, por exemplo, se eu falar sobre futebol, eu vou ser levada pelo discurso mais passional que tiver. Por quê? Eu não entendo nada de futebol. Se eu for falar sobre, sei lá, ciência política, eu entendo muito pouco. Então, para eu participar de um debate desse, eu teria que estudar muito. Então, eu queria deixar esse alerta aí para vocês, que para vocês poderem ser independentes, ninguém mandar em vocês, ninguém usar vocês como massa de manobra, nem como, digamos, público para polêmicas instauradas. O que você tem que fazer? Você tem que estudar, tá? Quanto mais conhecimento você tiver, mais você consegue olhar as polêmicas ou as situações com um olhar crítico e tomar a sua própria decisão. A decisão que tem a ver com os seus valores, com a sua criação, com a sua educação. É por isso que as pessoas brincam e falam, falta interpretação de texto no mundo. A interpretação de texto, ela está vinculada a essa discussão que a gente está fazendo aqui, tá? Ela está vinculada a esse conhecimento, ela está vinculada a estudo. Então é importante, antes da gente, eu pelo menos tenho muito esse cuidado, antes de eu sair falando sobre qualquer assunto, dando minha opinião sobre qualquer assunto, qualquer que seja, eu gosto muito de estudar. Então acho que o estudo, ele te liberta no sentido que ele te dá autonomia e te dá pensamento crítico. Então, eu posso ter chefes, eu posso ter família, mas mandar na minha cabeça ninguém vai. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixe um comentário aqui pra mim. Até a próxima!